Temos que ter uma vida santa, uma vida reta. Temos que ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Se você pegar o Novo Testamento e dar uma lida nele, os 3 anos de Evangelho de Cristo Jesus escritos em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não pecou em nenhum momento. E ele deixa bem claro para nós, os seus filhos, irmãos na fé, se pecarmos, nós podemos pedir perdão a Deus e clamar pelo advogado fiel, que é Jesus Cristo, para nos defender. Sim, é o que nós devemos fazer quando nós pecamos. Mas parece que é difícil, mas não é. Parece que as acusações vindas de Satanás são infinitamente maiores que a presença do nosso Deus. Porém, contudo, entretanto, eu quero te dizer uma coisa. Não dê ouvidos mais à voz do inimigo, à voz do adversário. Ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. E agora, bem no início do mês de março de 2026, exatamente no dia de hoje, quero te trazer uma palavra poderosa. Amém? Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Está escrito dentro da primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7, como nós devemos ser. Ouça esta poderosa direção. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do adversário. Aqui Paulo deixa bem claro para a igreja de Timóteo, principalmente para quem era líder, seja da casa, seja do que for. Você que é líder, preste atenção. Você tem que seguir justamente o que a gente leu. O líder, o verdadeiro líder, ele é um líder amoroso, ele é um líder que não é dado a bebida forte, ele não bebe, certo? Ele é um líder que está disposto a dar a vida, se possível, pela sua empresa, pela sua família. Mas esse líder eu encaixo você homem e você mulher. Porque existem hoje mães que têm a função de pai. E isso se enquadra para você também. Você, minha querida, que qualquer coisinha vai para a internet para ficar batendo boca com gente que você nem conhece. E mesmo se for gente que você conhece, tipo um parente seu, um cunhado folgado, uma cunhada folgada, sei lá, para que você vai perder a bênção, vai perder o seu tempo e ficar debatendo? Faz isso não. Sabe o que você faz? Entrega tudo nas mãos de Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Estamos no comecinho do mês de março. Acabamos de passar aí, por janeiro e fevereiro. Janeiro, férias. Fevereiro,
Foi a festa da carne ali, no meio do mês. Pois é, aí eu te pergunto, para que você vai dar palco? Vai perder o seu tempo em ficar respondendo pessoas na internet? Você também, meu querido. Você que fica aí o dia inteiro na internet, em redes sociais, pra que tu vai perder o seu tempo, gastar sua saúde mental debatendo com pessoas que você nem sabe da existência delas? Vou dar um testemunho do que aconteceu. O ano era 2021. Uma publicação no Facebook me chamou a atenção, falando sobre o bullying. Eu falei na publicação que, na minha época de menino, o bullying a gente resolvia como se resolvia nos anos 90. Ou a gente saía, brigava uns com os outros, né? E depois à noite sentávamos na roda, nossa rodinha ali de amigos, cada um com batata doce, batata, seja o que fosse, e a gente colocava batata para assar na fogueira, principalmente na época do frio. Hoje em dia está insuportável. Você não pode falar nada. Está insustentável. Jovens, crianças e adolescentes brigam à toa. No meu tempo a gente, discutia, xingava uns aos outros. Às vezes nem brigava de sair na mão. Resolvia na hora ali, pronto, acabou. Hoje em dia não. Hoje em dia tá chato. As coisas estão chatas. E eu vejo o que está acontecendo hoje, por exemplo, com os meus filhos. O meu de 19 anos, graças ao bom Deus, não tem vício de beber, igual um dia o pai dele bebeu, igual a mãe dele bebe hoje em dia, que a mãe dele está afastada dos caminhos do Senhor. Não tem vício de cigarro, igual a mãe dele tem, e o pai dele nunca teve, porém, o avô dele, meu pai, fumou e bebeu durante muitos anos. O avô dele, por parte de mãe, bebeu e fumou durante muitos anos. A avó dele, por parte de mãe, parou de fumar em 2015, ou seja, 11 anos atrás, glória a Deus. E a mãe se desviou e voltou a beber e a fumar. Não a julgo. Cada um vai prestar contas a Deus. E ela é da área da saúde, ela sabe muito bem que beber e fumar faz mal para o corpo, faz mal para os pulmões, faz mal para o estômago, para o fígado, para os rins. Não é problema meu. E se você tem esse costume, falo a seguinte coisa: não é problema meu, não estou te repreendendo, estou dando o meu testemunho, certo? E o que aconteceu? Eu escrevi na publicação a seguinte coisa: os meus filhos foram ensinados desde pequeno a: se alguém te zoar, você zoa de volta, de forma gentil e educada. Se a pessoa achar ruim, não conversa mais, corta o assunto. Porque é naquele momento ali de descontração que você forma amizades. Me veio um servo, sabe-se lá se era de Deus, se era do capeta, do demônio, não sei. O cara foi e escreveu a seguinte coisa: ah, você não pode fazer isso, porque se você fazer isso, você está fazendo bullying. Eu, o que fiz? Fui lá no perfil do cidadão na rede social, abri. Estava a foto dele com uma cara, desculpa eu falar a verdade, mas uma cara, sabe aquelas pessoas, aqueles homens de, sei lá, 35, 40 anos, que foram criados com a avó no 25º andar de um apartamento lá na Avenida, na Faria Lima, sabe? Onde é o ápice, vamos falar assim, do setor econômico do Brasil, é na Faria Lima. O cara com a cara de Faria Lima, só que não é Faria Lima, só cara. Aquele povo, aquela cara de enjoadinho, sabe? A pessoa intrometida que dá pitaco em tudo na vida dos outros. E tinha uma bebezinha pequenininha que parecia tinha uns 6 meses. Eu olhei aquela foto e fui lá e escrevi para ele a seguinte coisa: oi, tudo bem? Boa tarde. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Os filhos são meus, a educação quem dá sou eu, certo? E tá tudo certo.
O que você pode fazer como pai de uma bebê linda que é a sua filha? Ensine para ela valores cristãos. Ensine para ela valores dos quais ela vai estar grandinha e ela vai aprender, quem sabe, uma arte marcial para se defender de um agressor. Ensine para ela isso, tá bom? E o principal, eu não tenho culpa que você morou no 25º andar com a sua avó e jogava bolinha de gude no carpete de 15 centímetros para não quebrar a bolinha de gude. Tá bom, meu querido? Obrigado pelo seu comentário. Deus abençoe e ensine valores para sua filha. Você acha que esse cara falou alguma coisa comigo? Falou nada. Precisava eu falar isso com ele? Não. Eu me excedi? Sim. Só que tem um detalhe, meu querido e minha querida. Você simplesmente comentou contra aquilo que estava sendo apregoado ali naquele momento. A pessoa achou ruim e ele nem era o dono da postagem. Era uma postagem aleatória, a pessoa achou ruim. Ou seja, me deu abertura para falar o que eu penso. Ele ficou sem graça, não falou mais nada. E acabou a discussão, certo? Tanto é que aqui nesse canal, se você prestou atenção que a gente não discute religião, nem placa de igreja, nem nada de política, nada. Aqui a gente só vai falar de Deus. Amém? Só vamos falar de Deus. E veja o que fala no Salmo 119, versículo 1. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. E aí você pode falar comigo assim, como assim eu tenho que viver na lei do Senhor? Como eu disse, que eu dei o meu testemunho pessoal, fui lá, exortei o cidadão e acabou o assunto. Meu querido e minha querida, é assim que a gente tem que fazer? Você tem que exortar uma pessoa, não em público, não para chamar atenção para você depois ficar ali se achando que você é grande, porque grande é Deus na sua vida, não você. Eu e você todo dia temos que pedir a Deus para fazer, sabe o quê? Diminua eu e o Senhor cresça. Diminua eu e o Senhor cresça. Se você entender que admoestar o irmão em particular é muito melhor que você fazer isso em público, sabe o que vai acontecer? Você cresce espiritualmente e ele também cresce espiritualmente. E tudo vai ocorrer de acordo com a vontade do reino de Deus. Amém? É simples, não tem essa desculpa. Se for para chamar a atenção de alguém, chame no secreto. No secreto. Sabe quando Jesus ia conversar com alguém? Jesus não chamava a atenção da galera em aberto. Sabe quem que ele chamou a atenção? Dos fariseus e dos escribas. Porém, se você olhar muito bem, o que Jesus fez em Nicodemos foi aonde? No secreto. Nicodemos foi até Jesus pedir conselhos. Nicodemos, ele era o mais velho na sinagoga. Ele era o cara que tinha uma sabedoria do reino de Deus absurda. Mesmo assim, ele foi buscar conhecimento com Jesus. Você entendeu? Jesus o admoestou no secreto. Jesus, quando tinha seus 11, 12, 13 anos, quando ele se perde do seu pai José e da sua mãe Maria, entre aspas, porque ele não se perdeu, ele ficou no templo admoestando os homens daquela época, os sábios daquela época, os escribas, os fariseus. Imaginem, a própria palavra de Deus fala que eles ficaram maravilhados e falaram assim, como esse guri, esse garoto, esse piá, fala das coisas de Moisés, fala das coisas que ainda não se viu, sendo que ele é apenas uma criança. José e Maria nem quiseram contar quem ele era, ficaram no secreto. Amém? Se for para você chamar a atenção do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, de algum familiar, de algum funcionário da empresa, ou até mesmo do seu chefe,
Chama no secreto. Você sendo cristão, você não tem que fazer algazarra. Você chama a pessoa no secreto. Entendeu? De preferência, escreve assim no WhatsApp: fulano de tal, precisamos conversar. E embaixo, favor não comentar nada com ninguém. Entendeu? Quando você escreve isso, favor não comentar nada com ninguém, você está indo ao secreto. Existe um ditado, que até é popular, que as pessoas elas sentem medo quando a esposa escreve: precisamos conversar, e o mecânico envia um áudio de 7 minutos explicando o BO que deu no seu carro. Esses dois são de tremer a base. Você entendeu? Por isso que eu te falo, é no secreto. Entendeu? No secreto. Está escrito em 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E onde devemos buscar a justiça de Deus? Sabe onde? Repito o que eu falei há minutos atrás. No secreto. É no secreto que Deus vai falar. E onde é o secreto que eu tenho que ir? No seu quarto. Quando você estiver orando no seu quarto, entra, fecha a porta e vai falar com Deus que está no secreto. E Ele que está no secreto vai te ouvir, meu querido e minha querida. Busque ao Senhor. Sabe onde? No seu quarto. Se você já viu aquele filme Quarto de Guerra, você sabe muito bem que é no quarto que nós devemos entrar em oração. Mas se você estiver no carro, pode entrar no carro também. Mas de olho no trânsito. Se você estiver no metrô, preste atenção na estação que você vai descer e ore. Se você estiver de Uber, aí já é mais tranquilo, porque você não está dirigindo. Quem está dirigindo é outra pessoa. Mas vai que você entra no mistério e a pessoa que está dirigindo o veículo também é cristã e entra no mistério. Aí vai fechar o trânsito, aí vai ser uma coisa fora do comum, algo sobrenatural vai acontecer e Deus vai descer naquele lugar. Amém? A base de tudo é não beber, não ser uma pessoa errônea, que briga, que discute, como já foi falado aqui anteriormente, ser uma pessoa que ora, uma pessoa que zela pelo esposo, uma mulher que zela pelo esposo, o homem, o marido que zela pela esposa, tá? E que tenha filhos obedientes. Estamos vivendo em uma época em que pais, o menino mal nasceu, toma o iPad, toma o tablet S9 da Samsung, toma meu iPhone para você assistir Galinha Pintadinha, toma meu S25 Ultra, meu filho. Você tá entendendo? Por que não apresenta a Deus pra criança? Não. Já dá o telefone pro menino assistir desenho. E fora, que tem gente que adora dar o celular pro filho no despisto. Ah, tá assistindo desenho de Jesus. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser preguiçosa. Pega a tua Bíblia e vai ler pro seu filho. Compra uma Bíblia ilustrada para ele colorir os desenhos. É isso que você tem que fazer. Não é pegar o seu telefone, dar o computador e toma e fica aí, vai. Não. Vai ter, sabe o quê? Um pensamento de um pai raiz. Os meus filhos foram assim. Só tiveram celular depois de velhos. Porque até mesmo quando eles estão aqui ou em casa, comigo, sabe o que eu faço? Coloco para orar antes de dormir. Quando eu não estou colocando para orar antes de dormir, principalmente a minha mais nova, eu conto histórias bíblicas para ela. Até ela dormir. Você está entendendo? É isso que um pai tem que fazer, cristão. É isso que uma mãe cristã tem que fazer. Você tem que ensinar a palavra para o seu filho. Se um dia ele se desviar, a palavra vai ficar lá dentro dele, como a semente, e ela vai crescer. A qualquer momento, ela vai crescer.
ela vai se tornar uma árvore frondosa de inúmeros galhos, metros, mais de 110, 120, 130 metros de altura, do tamanho de uma ponte. Você está entendendo? E ali Deus vai habitar e nunca mais vai sair. Portanto, comece a ensinar valores cristãos para seus filhos. E a última reflexão, e já vamos orar, está escrita em Romanos 5,16. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Aqui, Paulo está falando, sabe de quem? Adão. Portanto, o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Nesse final ele está falando de Cristo Jesus. Jesus veio para mim e para ti, para nos tirar do charque de lama. Ele veio para tirar a gente lá do lodo, lá de Lodebar. Sim, ele veio para tirar a gente de Lodebar. Você não tem noção do quão Jesus Cristo, naquela cruz, naquele dia, ele se esvaziou e se encheu de todos os pecados do mundo. Sabe quando ele vira e fala, está consumado? Antes de respirar, ali ele já tinha absorvido o pecado meu e seu. Mas eu continuo no pecado porque você quer. Porque se você falar assim, nunca mais eu vou pecar, você não peca. Ah, mas é difícil. Não é difícil. Chame a Deus no momento exato de agora onde você está. Convida ele para entrar na sua vida, entrar na sua casa. Convida para tu ver. E começa a retirar tudo aquilo, tudo que é ponto de contato que está aí dentro da sua casa. Eu não vou falar quais são. Você vai orar, vai pedir a Deus e vai falar, Senhor, retira todos os pontos de contato que estão aqui dentro da minha casa, que ligam a minha casa ao inferno. Quero que a minha casa esteja ligada ao céu, não à casa de Satanás. Só para que vocês entendam, no ano passado, a minha filha, ela pegou um livro da escola dela e me deu de presente de aniversário. Ah não, foi 24 para 25. Exato. Sabe o que eu fiz com o livro? Deixei ele aqui em casa. Comecei até lê-lo. Mas depois o Espírito Santo começou a me incomodar. Sabe o que eu fiz? Peguei o livro dela, peguei o livro que o meu filho havia pego também na escola e fui lá na secretaria e devolvi. Eu tinha um livro aqui em casa que eu havia ganhado da minha chefe. Eu peguei esse livro, sabe o que eu fiz com ele? Depois de lê-lo, levei uns 3, 4 anos para ler esse livro. Não era um livro cristão, que fique bem claro isso. Peguei o livro, li, joguei fora. Joguei fora ano passado. Joguei, foi para o caminhão de lixo. Deve ter sido compactado no lixão e deve ter sido esquecido. Se alguém não pegou, para reciclagem no lixão, né? Mas, queridos e queridas, eu entendi uma coisa. Se você é de Deus, você não lê nada fora daquilo que for coisa de Deus. Amém. E isso você entende da seguinte forma. Se você quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, você tem que seguir os princípios bíblicos. Honrar pai e mãe, respeitar mais velhos, orar, sabia? Pelos governantes, você tem que orar também. Mas você pode virar para mim e falar, mas tá difícil, esse povo não resolve nada. Ore por eles assim mesmo. Eu sei que é complicado orarmos por quem está no governo, seja municipal, estadual, federal, mas nós temos que orar por eles. Eu sei, mas é um dever cristão e devemos fazer isso, porque Deus se agrada quando a gente abençoa a outras pessoas. Amém? E nesse momento, meu querido e minha querida, gostaria de convidar você para orarmos, para buscarmos a face do Senhor. Sim, onde você está, seja no seu quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, se você estiver no trânsito,
se der para você, preste atenção na oração e fica de olho no trânsito. Amém? Se você estiver dirigindo. Se você não estiver dirigindo, levante a sua mão direita, a mão do profeta, a mão da profetisa, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, levantamos um clamor a Ti. Levantamos a nossa mão, a mão do profeta, a mão da profetisa, e pedimos ao Senhor que abençoe-nos no dia de hoje, em o nome santo de Jesus Cristo. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Sim, queremos ser homens, mulheres, segundo o Teu coração. E na ministração de hoje, entendemos que não devemos beber, não devemos contender, não devemos discutir, nem brigar. Devemos ser mansos, humildes, não devemos ter ganância. Sim, Pai, porque o ganancioso, ele faz tudo pelo dinheiro, mas o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo. O Senhor não se importa de nos abençoar, porém, o Senhor deixa bem claro que não devemos servir ao dinheiro, mas sim ao Senhor. O dinheiro, ele é um facilitador. Ele foi criado para nos auxiliar a termos as contas pagas na nossa casa, gasolina para carros, motos, caminhões, ônibus, para podermos viajar, podermos colocar o pão, o alimento na nossa casa e ajudar na casa do Senhor, trazendo mantimentos. É para isso que o dinheiro foi criado. Não existe outra coisa senão isso. E se um dia, Pai, fomos gananciosos, lança fora de nós esse espírito de ganância, porque isso não pertence a Ti. Isso, o velho homem, a velha mulher, que um dia cobiçou ter tudo na vida, hoje em dia não. Hoje em dia cobiçamos ter a Tua presença em o nome santo de Jesus Cristo, todos os dias. Por isso te pedimos, Pai, perdão se pecamos, perdão se andamos errado e queremos ser a Tua boa, perfeita e agradável imagem, segundo o que a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado, querido Deus eterno, glorioso, majestoso Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, traga fortaleza, traga justiça, traga paz para você no dia de hoje, em o nome de Jesus. E se você gostou desta ministração, peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações na opção todas, deixe o seu like e compartilhe com 5 pessoas. E essas outras 5 pessoas vão compartilhar com mais 5 e mais 5 e mais 5. Vamos fazer com que a palavra do Senhor alcance todos aqueles que têm fome e sede de justiça de Deus. Amém. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima ministração e não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós?